Sempre um Papo recebe essa noite um time de mulheres, referências no mundo da moda brasileira, Costanza Pascolato e as filhas Alessandra e Consuelo Blocher. Antes de recebê-las, eu quero convidar as Perennials, que farão a mediação. Daniela Zupo, Natália Dornelas, Fernanda Ribeiro e Cris Guerra. Bem-vindas! E agora, as nossas grandes convidadas da noite, Costanza Pascolato, Alessandra e Consuelo Blocher. Boa noite para todas vocês, todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais esse projeto Sempre um Papo, que hoje, nessa edição, tem a honra de ter como convidadas Costanza Pascolato, Alessandra e Consuelo Blocher. Elas estão aqui em BH para o lançamento nacional e internacional de O Fio da Trama e também, na sequência, o novo livro de Costanza, A Elegância do Agora. Bom, antes da gente começar a nossa noite oficialmente, eu queria explicar por que o Grande Teatro do Palácio das Artes hoje é a casa das 7 mulheres. Bom, como muitas de vocês já sabem, mas quem não sabe, nós somos as Perennials, Natália Dornelas, eu, Fernanda Ribeiro, Dani Zupo e Cris Guerra, que tem um projeto muito bacana de várias plataformas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos um podcast, vamos fazer um livro, plantar uma árvore, enfim, para falar sobre perennials. O que é perennials? Perennials é um termo da botânica para definir flores e plantas que vivem mais, sobrevivem mais do que as outras plantas. Pegando esse termo, que foi criado em 2017 por uma publicitária americana, Dina Pell, para definir, então, pessoas, uma brincadeira com millennials, pessoas como nós, que não se definem, que não querem se deixar definir definitivamente pela idade, pelos estereótipos da idade, pelo que o mercado muitas vezes nos impõe para que sejamos de uma forma ou de outra. Diante disso, numa conversa um dia informal entre nós, Perennials, nós chegamos à conclusão que a nossa grande musa, a nossa grande referência é Costanza Pascolato. Eu também, desculpe te interromper, porque eu sempre faço isso. Além de tudo, eu sempre interrompo as pessoas. Mas é porque eu acho que o legal das Perennials é porque elas se interessam por todos os assuntos, seja mais dos jovens ou de tradicional, que a tradição também é uma importante força, né? Eu adorei que vocês se chamassem Perennial. Tem um negócio no meu livro falando disso. Sim, nós vamos chegar lá. Então, gente, diante disso, nessa conversa informal que tivemos, 4 mulheres enlouquecidas, resolvemos ter a ideia de chamar Costanza, que por consequência chamou Alessandra e Consuelo, também 2 representantes Perennials, para fazer esta reunião incrível aqui hoje no Palácio das Artes. Quero agradecer a Afonso Borges, que não está aqui, mas é o Projeto Sempre o Papo, que abraçou essa ideia e que eu espero que vocês realmente amem este evento, como nós já estamos amando desde, acho que tem mais de um mês que a gente está num grupo conversando e discutindo e compartilhando ideias e coisas perennials. É isso? Também teve a coincidência que eu tinha que escrever um livro há 5 anos atrás já.
E eu tinha sido contratada. Eu vou contar os bastidores. Vocês gostam, não gostam? Então, me contrataram, pagaram que era um milagre na época, né? Hoje não existe mais, que eles pagam antecipadamente para você fazer um livro. E esse livro não saía, um pouco porque eu queria que a Alessandra acabasse o dela e saísse antes com essa história que é, na verdade, da família, né? Que o fio da trama nada mais é do que a história da família é a superação de 4 mulheres em 3 gerações. A verdade é essa, quer dizer, vindo de um outro país, etc. Então, a coisa aconteceu como, sabe, quando o universo conspira a favor, um atrasou, outra também. As minhas editoras trocavam de pessoa que eu lidava 5 vezes, porque despediram as 5, que foi terrível, né? Eu achei horroroso tudo isso. Sabe o que eu fiz? Eu devolvi o negócio, o dinheiro. Eu falei, quer saber? Não quero mais, porque eu não sei o que a gente vai escrever. E aí aconteceu que ela estava com o livro pronto, então a gente meio que lançou um atrás do outro, que o meu nada mais é do que um teaserzinho do resto que está aí, entende? Que é, na verdade. E é legal ler os 2 juntos, assim. Eu fiz isso, deu uma enlouquecida. Eu te interrompi mais uma vez, ou não? Não, por favor, você que é vocês 3 é que são as estrelas aqui desta noite maravilhosa que estão lançando o livro, mas a gente quer prestar uma homenagem a vocês. Então, Dani, por favor. Eu me encontrava no fim das minhas forças. Já tinha brigado a semana toda com os compradores, não me sobrava energia para discutir também com meu marido. Saí. Fui passear, aproveitei a linda tarde de verão andando no bosque, às margens do rio Breja. Não sei quanto tempo se passou, escurece bem tarde nessa época do ano. E já era quase noite quando cheguei em casa. Na volta, enquanto colhia flores para enfeitar aquele apartamento cinzento, me deparei com um maço de trevos de 4 folhas. Colhi-os na esperança de que me ajudem a sair desse pesadelo e recomeçar nossa vida do outro lado do oceano. Talvez assim meu marido se recupere e volte a ser um homem por quem me apaixonei em Veneza, na primavera de 1938. Gabriela, 7 de agosto de 1945. A casa da Mami era muito pequena e quando íamos a São Paulo para visitá-la, ficávamos no apartamento de nossos avós. O apartamento deles em Higienópolis tinha um cheiro maravilhoso de cera de madeira. Na copa, no fundo de um armário, havia grandes latas cor de creme com biscoitos e chocolate escondidos. Quando nos recolhíamos para dormir, o nono contava histórias que ele mesmo inventava, ou as aventuras de um tal Ulisses, que tiravam nosso fôlego de tão emocionantes. Muitos anos depois, na escola, descobri que faziam parte da Odisseia. A nona se sentava ao seu lado, serena como eu quase nunca a via, admirando-o e às vezes rindo até chorar. Sempre achei linda essa sua habilidade de se entregar ao riso. Quando minha mãe não estava trabalhando, ficávamos com ela. Um dia, a vi chorando e perguntei por quê. Ela sempre foi muito sincera e acredito que essa característica sua tenha me feito uma pessoa mais forte e resolvida. Tentar entender a verdade por trás de mentiras é muito pior. Ela me contou que chorava porque o nono não a havia perdoado. Fiquei tão tristinha. Como nunca soube ficar quieta, na próxima oportunidade em que me encontrei a sós com meu avô, lhe perguntei por que ele não a perdoava. Me respondeu que o que ela havia feito era muito grave, mas eu o encarei e disse: "Mas, nono, se eu posso, você não acha que também pode?" Consuelo. Nem tinha percebido como já estava tão perto dos 80 anos. Quando vi, cheguei aqui agora, conseguindo viver da forma mais ativa possível, alerta, centrada, mantendo cuidado de não ir para o passado nem para o futuro. Não fico pensando no envelhecer, me martirizando, controlando os sinais, pesquisando ruguinhas em volta dos olhos, da boca, de todos os lugares possíveis onde as rugas nascem e a pele cai. Eu não.
Vou cuidar do que tenho de melhor e me interessar por tudo. Constança. A gente faz o que pode, né? Estamos podendo ainda, então vai. Pode não ser o final que eu imaginei para mim, mas sou genuinamente feliz. A lembrança daquela época e a ideia de que nunca vou ser mãe me deixam triste. Mas a tristeza não é sinônimo de infelicidade. Tristeza e alegria são momentos trazidos à tona por lembranças ou acontecimentos bons ou ruins. A felicidade é um estado de ser. O fato de ser feliz não me impede de ficar triste. Ficar triste é o que me faz humana. Gente, No próximo a gente vai ter um patrocínio da Kleenex. eu queria começar perguntando para vocês o que liga, qual é o fio da trama que liga vocês além do sangue? Óbvio. Mas o que é que liga Constança, Alessandra e Consuelo? Não, que eu tentei pensar muito nisso, então talvez eu tenha uma meia resposta pronta, mas sabe, sempre muda. Mas, no fundo, eu acho que uma serve de exemplo para a outra, né? Eu lembro de algumas... Tem uma coisa que talvez eu nunca pus no livro. Uma vez que eu estava reclamando com minha avó na fábrica de coisas que eu achava que não funcionava, não sei o quê. E ela falou... Ela foi tão forte, eu nem lembro o que foi a frase que ela falou, desculpa, mas ela só se fez entender que ela tinha ditado aquilo e que assim era, e que eu tinha que me adaptar àquilo do meu jeito. Então, eu acho que um pouco o livro tem isso, essa coisa que cada uma tem a sua história, a sua trajetória. Às vezes eu fui buscar minha independência, minha voz em lugares longes, por ter pais muito fortes, mas, no fundo, aquilo que a gente aprendeu com todos, mas numa família de mulheres muito fortes, sendo uma mulher, vai carregando de uma a outra. E eu acho que esse é o fio da trama, realmente, que nos liga. E do outro lado, eu fico pensando, não sei se exatamente essa a definição de karma, mas para cada uma de nós aconteceu alguma coisa bem chata e bem grande e que a gente teve que superar. Então, eu sempre disse, sabe, se a vovó conseguiu, ela estava numa guerra, eu tenho que conseguir esse probleminha aqui, eu tenho que superar, né? E assim foi. A mami com divórcio numa época que só se chamava de desquite, não era nem divórcio, e era muito difícil, foi ostracized, né? Mandada socialmente pela família, etc. Acho que até tem muito a ver com essa passagem. Então, as superações também têm a ver com o fio da trama, que depois não acho que são problemas só nossos, né? E por isso que eu espero que seja um livro que muitas pessoas aqui consigam se ver em pedaços dele ou encontrar alguma força ou uma inspiração, mas certamente lágrimas tanto de choro, mas também de riso, porque tem partes lindas, muito engraçadas também. Mas foi uma homenagem linda, realmente. Obrigada. Eu queria aproveitar uma carona na pergunta da Fernanda para saber da costura, né, desse fio da trama. O livro começa quando você, Alessandra, abre os diários da sua avó Gabriela, todos escritos à mão, anos e anos, se não me engano, 25 anos de diários. E a partir daí, o leitor vai sendo convidado a entrar nessa história através do diário dessa avó. Na segunda parte do livro, são os diários da Constança e os depoimentos de vocês duas. Então, a minha pergunta para a Alessandra é a seguinte: em que momento ficou claro para você, que me parece que é seu esse trabalho de organizar tudo isso, né? Que momento ficou claro para você que os diários iam conduzir essa narrativa, que eu acho que é alguma coisa que traz o leitor para um lugar de intimidade? E para Consuelo e Constança, se nessa leitura dessa escrita, ou nessa releitura, houve muitas revelações. Bom, foi uma coisa meio orgânica. Eu comecei a ler esses diários, deu um trabalhão, né? Porque
A letrinha dela era pequenininha, em italiano, meio borrado. Então, tem até umas fotos, né, do diário no livro. E aí eu comecei a perceber que assim, era minha avó e tinha muitas das características dela, mas era uma outra pessoa também. Então eu achei que precisava contar a história dessa pessoa. E à medida que a história ia se desenvolvendo, eu também comecei a perceber que ela não acabava ali, né? Ela não acabava com a história de Gabriela. Quer dizer, ela ainda continua, obviamente, depois do livro, com os meus sobrinhos e priminhos, né, filhos dos meus primos. Mas muito começou ali, né, de como ela era uma pessoa tão à frente do tempo dela que ela queria estudar a todo custo. Em 1935, para a independência. Para conquistar uma independência, né? E até a mãe dela não levava muito a sério porque desde pequena, não é que aos 18 anos ela resolveu isso, desde pequena ela queria isso. E eu não sei se eu estou respondendo direito a pergunta. Sim. Porque é muito interessante, a gente comentava isso entre nós, que a gente lê o livro, O Fio da Trama, a gente lê lendo os diários dessas duas mulheres e os depoimentos de vocês duas a partir desses diários de tudo que aconteceu, né? E o lugar do leitor é um lugar de muita intimidade, porque você optou pelos diários como um fio condutor. Então, a pergunta era justamente nesse sentido. Se estava claro para você que isso aconteceria? Eu queria que ela contasse a história. Quer dizer, que ela, Gabriela, contasse a história. Ela, Gabriela. Que é o que acontece, né? Exatamente. Ela é a matriarca, quer dizer, afinal. E depois é uma história extraordinária, desculpa. Não, fala você, que depois eu falo desembestadamente. Ela é tímida. A minha pergunta para você é essa. Fala desembestadamente um pouquinho. Não, calma. Você acabou aí? Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E assim, o título foi a última coisa, né? Tinha um outro título e aí a gente ficava pensando, como é que vai chamar? Foi um sufoco. Eu falei, mas tem que ter trama, porque é o tecido, porque é a narrativa, e aí foi aí. Que título maravilhoso, né? Não, foi bem legal, mas foi na última das horas também, sabe? Os dois, né? Os dois. Existe a Nossa Senhora dos Prazos. Eu garanto. Eu tenho que entregar 2 textos todo mês. Ela funciona. Ela é ótima. Bom, mas e vocês entenderam mais ou menos a história. Eu acho assim, o que para mim foi mais importante, primeiro, essa menina, que é o meu bebê, porque tem 53 agora. Bebê perene. O perene bebê. Perêneo. Ela me resgatou a minha mãe. Ou seja, minha mãe e eu, como ela já explicou várias vezes, tínhamos temperamentos muito conflitantes. Meio porque eu era meio aérea, mas eu era... Não, sério, eu era ruim na escola. Eu era disléxica e ninguém sabia, porque... Imagina em 1950, se alguém sabia o que era disléxica. Não? Então, eu era a última da classe, sempre. Tanto que meu nome são 7, né? Constança Maria Teresa e da Clotilde de Zubra. Quando chegava no fim do nome, eles tinham acabado a prova. Probleminha. Aí, aquela filha linda, porque eu estava crescendo deslumbrante, né? E assim, meio tonta, coitada. Aí, também temperamento assim. Minha mãe era uma batalhadora, entende? E esta menina fez isso, ou seja, resgatou. Por quê? Porque tem falas e anotações da minha mãe, falando de mim, que eu vi o quanto ela gostava de mim, sabe? Que ela me amava profundamente e tinha esse problema, não estou entendendo essa criatura que eu amo, entendeu?
que é difícil, vocês sabem isso. Mas sabe que a coisa mais importante para mim nesse livro das meninas, que eu meio que comecei contando como era a questão das mulheres da nossa família, em questão cultural, porque todo mundo era culto, todo mundo queria ensinar porque a Itália era rural, a Itália nunca foi um país até o final do 19, portanto, tinha muita gente que não sabia ler nem escrever, tanto de um lado quanto de outro. Minha avó Clotilde com minha mãe ensinavam as pessoas da fazenda a ler e escrever, tá? E até a falar inglês, a minha mãe queria. Eles mal falavam, eles falavam dialeto, não falavam italiano, mas ela queria que eles falassem inglês e soubessem ler e escrever. Do outro lado, elas eram todas cultas. Minha tia-avó, está no livro, que abriu a biblioteca para a juventude, sabe? Quer dizer... Bom, então esta pessoa que meu pai dizia, você, tadinha, é muito ignorante e tal. E é verdade. Mas você estuda história, porque você vai ver que ela se repete e você gosta de história. Eu era boa em filosofia, línguas, tudo que não era exato. Entende? Bom, aí, o que eu achei mais legal de tudo, de toda a nossa história, e que o livro me fez lembrar, é que a gente tinha uma coisa que vocês têm aqui em Minas, que é o resgate da tradição familiar. A gente, por mais que eu fosse deserdada, sei lá o quê, tudo, eles fizeram tudo porque eles diziam, essa menina perdeu a cabeça, vamos ver se ela volta. Não, sério, vocês entendem? E eu, na verdade, a força nossa era essa união, esse entrelaçado de vidas totalmente peculiares, cada uma de nós, entende? E que nós somos super ligados. Eu vejo meus netos agora, eles também são. Você vê o meu neto, 26 anos, que me liga fazendo compras no domingo, ele fica 1 hora falando bobagem comigo, eu adoro isso, né? E minha neta e tudo. Não, é uma questão de núcleo familiar, gente. As pessoas estão perdendo isso. Aqui em Minas, não, menos. Mas, por favor, lembrem que a questão da união a partir da família, qualquer tipo de família, tá? Não interessa se é separado, desseparado, não sei o quê. Tem uma coisa da ética, da empatia da família que é fundamental, sabe? É isso que eu juro por Deus que voltou e eu fiquei tão feliz, sabe? De estar com vocês. Aliás, eu adorei essa viagem para cá, a gente nunca viaja juntas, sabe? Parecia uma coisa assim, recreio. Acho que a gente podia resgatar um pouco essa trajetória. Eu sei que são 500 páginas, a gente não vai poder, mas para quem ainda não leu o livro, talvez uma de vocês fazer uma breve sinopse dessa saga dessas mulheres, dessa família do início. Eu só disse que o livro começa com a Alessandra abrindo os diários da Gabriela, né? Falar um pouco da história da Gabriela e como a gente chega aqui. Eu acho que seria interessante para todo mundo ter uma ideia, uma noção, né? O livro é contado, tem um vai e volta, assim. A primeira parte do livro é só a história da Gabriela, de quando ela se forma no colégio, que ela tem 17 anos, até eles chegarem no Brasil. E tem um vai e volta, começa com eles saindo da Itália, em 1945, a guerra está terminando e meu avô está muito complicada politicamente, tanto pelo lado aliado quanto pelo lado dos alemães e dos fascistas. Então ela resolve sair. Eles atravessam a fronteira, só que a minha avó eles deixam passar junto com a minha mãe e meu tio. Minha mãe tinha 5 anos e meu tio tinha 2, 5, 6 anos, né? E meu tio tinha 2. E daí ela vai para um campo de refugiados e meu avô fica preso e é deportado de volta para a Itália.
Bom, aí eu vou começar a contar demais. Mas aí vai e volta, conta quando ela ia para o colégio, a formatura, as pequenas histórias, como ela conheceu o Ferragamo, que ela tinha um problema no pé e ele que curou o problema no pé dela. E daí, como ela conheceu meu avô, toda a guerra, porque minha mãe nasceu 2 semanas depois, umas quase 3 semanas depois de estourar a guerra, quer dizer, no dia 1º de setembro de 1940 não, de 39. Eita, eu estou entendendo. Mas também o fascinante, filhota, que eu te interrompo, foi a descoberta do Brasil, sabe, pela família. Mas aí, esse é o final da primeira parte. Eles chegam... Não conta ainda. Bom, mas eu só quero contar que vocês que estão aqui no Brasil, nós chegamos em 45 e a primeira coisa que a gente viu num navio, isso eu sei porque eu estava lá também, e a gente chegou dia 22 de dezembro, né? Que foi de 45. E estava um calorão, a gente estava... Não, foi depois do Natal, na verdade. Foi dia 30. Era calor, verão no Rio. E o nosso navio, a gente chegou, a gente estava na Baía da Guanabara, aquela coisa deslumbrante, e não tinha aquelas construções. E eu lembro que a família olhou e disse, meu Deus, que verde, que coisa deslumbrante, que é um verde diferente, né? E porque levantou uma névoa assim... pleno verão, aquela beleza. E eu me lembro que eu disse, meu Deus, como é grande, porque a Europa é pequenininha, né? A gente não tinha essa coisa gigantesca aqui. Vocês têm espaço pra caramba, né? Quer dizer, é isso, quando as pessoas ficam meio deprimidas hoje em dia, eu falei, gente, vocês têm tudo, né? E esse tamanhão. Lá na Europa a gente está squeeze, né? Está meio apertadinho. Talvez por isso tenha tanta maturidade também, né? Porque as condições são mais adversas e acho que as pessoas aprendem a conviver tem que chegar melhor. lá e a história é curta de vocês, né? Porque é pouco tempo. Tem que falar a verdade. O que a Consuelo pode falar de mais sexy aqui? Não, tem bastante. O que eu achei interessante da parte que, como a Alessandra escreveu, toda a parte dos diários, a Alessandra escreveu, eu escrevi minha parte, lógico, ela escreveu a dela. E foi essa coisa do primeiro, na parte da vovó, a gente, quando estuda guerras na escola, história, essa coisa, a gente não tem o ponto de vista do civil que mora lá. Essa coisa do cotidiano. Tinha telefone. Eu achei, poxa, tinha já telefone. Eles iam no cinema, a roupa era feita na costureira, tudo bem, isso não é tão estranho. Mas tem uma hora na guerra que ficou meio confuso quem na Itália estava ganhando, eram os chefes, né? Então passavam os aliados e falavam, a gente precisa da tua casa para ser a gente precisa desse espaço, precisamos da tua casa. Então, fora. Eles tinham 3, 4 dias para sair de casa. Aí iam para uma casa nova e chegavam os outros, alemães e os fascistas, diziam, não, a gente precisa da tua casa. E você diz, mas quem é que está no poder para poder me dizer o que fazer? Mas, ao mesmo tempo, você não sai de casa, eles vão bater em você. Então, tem todo esse lado que a gente aprende, que a gente vê em primeira mão, que eu acho tão gostoso, quer dizer, o interessante da primeira parte. Além de uma menina que é feminista antes do termo existir e viver num tempo onde ela não podia ser. Então, a luta dela é muito da coragem. Então, daí chega a Mami. E o que eu sempre digo, o livro, inicialmente, ele era para ser o fio condutor, era para ser a moda, que não deixa de ser, mas pegou o segundo lado a coisa. Porque sempre teve moda, estilo nas nossas famílias, e não só do lado das mulheres, dos homens também, mas a gente decidiu não falar muito deles. Mas eu que falei mais do meu pai, tadinho. No outro livro, sim. Porque ele era tão chiquezão. A gente tinha uma pergunta sobre os homens. Eu na verdade, estou vendo vocês falarem, mas eu estou meio que mudando um pouco a ordem de uma coisa que eu ia falar. Desculpa te interromper, agora eu te interrompi. Posso colocar no meu currículo, interrompi Costanza.
Não, mas sabe o que eu acho mais fascinante, gente? Porque eu escrevo e, para mim, é muito interessante perceber que é uma história real, contada por 4 pessoas, com seus pontos de vista. Então, a Costanza se apaixona pela Gabriela, menina, e consegue compreender a Gabriela de um jeito que talvez nunca tivesse compreendido. A Gabriela se torna uma grande autora, mesmo não estando mais aqui. Isso é maravilhoso, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa possibilidade. Quando você falou do seu resgate, minha mãe teria exatamente a sua idade. Minha mãe morreu aos 55 anos, 25 anos atrás, de câncer de mama. E eu meio que fechei o luto depois de muito tempo, depois da doença. Eu falei, não, beleza, vamos para frente. E aí vivi outros lutos. E agora, 25 anos depois de muito Theta Healing, psicanálise e outras coisas maravilhosas, abriu-se o luto. Então, quando você falou, eu estou me reconciliando com a minha mãe, porque eu percebi, assim, recentemente eu tenho notícias dela de que ela gostava, tinha orgulho de mim, e eu não tinha essa visão. Eu sempre via minha mãe falando, a crise é muito difícil, né? Então, eu acho que você sabe bem o que é isso. Não, eu estou com o meu aqui, ó, gente. Mas, não, verdade, que tudo isso é super. Depois, a questão do homem em casa, eu queria que vocês entendessem, que talvez vocês saibam, porque a gente tem ainda um resquício disso, mas a questão do homem ser o principal personagem de casa, o filho homem ser mais importante do que a filha mulher, é o que aconteceu com minha mãe e aconteceu com as outras minhas tias, bisavós e tal. E no meu caso, um pouco também, apesar de ela ter odiado essa questão de ter sido passado para o segundo plano, mesmo porque meu tio, ele era um bom vivant, sabe, o irmão da minha mãe, era lindíssimo, um bom vivant, ele casou-se com uma mulher deslumbrante, muito society e tudo mais, ele frequentava todo mundo, mas trabalhar mesmo, ele... No final da vida, sim, olha, ele resgatou isso também. Porque meu avô era incrível, o pai dele, né? Quer dizer, minha mãe era uma capitã sabe, uma coisa assim, arrasa quarteirão. E meu pai, que tinha sido um brilhante, cultíssimo, entendia de música, de tudo, né? Quer dizer, e tinha essa elegância de... ele foi severo comigo, né? Mas depois ele se despediu de mim bem doente antes, está no livro. E ele me disse, chorou para me dizer que tinha sido muito duro comigo. Eu falei, não fala isso, porque a minha vida foi muito mais divertida do que a tua, da mamãe, do meu irmão, de todo mundo. E eu continuo tendo uma vida muito mais interessante do que vocês todos. Porque eu tive que batalhar em todas as frentes. Você acha que não é mais divertido do que ter que ficar lá o tempo todo com aquela responsa? Quer dizer, então... Fala da atenção periférica depois, que é muito legal. Ele me ensinou umas coisas. Diga. Então, eu deveria falar sobre moda, mas antes disso, eu queria contar para vocês que Costanza subiu ao palco de bolsa. E isso tem uma justificativa que tem tudo a ver com a história dela. Eu acho bacana isso. Não é porque está usando, gente. Ela é uma imigrante que teve que deixar o país. Fala um pouquinho disso. Eu fiquei muito tocada. Quando ela veio, eu morri de rir. Falei, gente, ela vem de bolsa. Ela falou, pera, deixa eu te contar por quê. Eu acho isso muito importante. Agora que eu consegui dizer isso na minha vida, eu não tinha conseguido até este ano. É complexo de imigrante. É sério, isso aqui, mas que eu escutava o tempo todo meus pais. A gente fugiu de um lado para o outro, de um lado para o outro, durante anos, né? E finalmente passar sem documento. E minha mãe dizia, a gente está sem documento, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, não pode, a gente sem identidade, sem documento. Eu escutando aquilo, e eu segurando aquela bonequinha, a única coisa que eu tinha, tá? E você sabe que quando eu era pequena,
que eu fui para a escola, no Dante Alighieri, eu levava a lancheira e tinha um par de meia e um par de calcinhas dentro, porque eu disse, caso aconteça alguma coisa, eu vou... Aqui a gente fala vai que... Vai que, entendeu? Eu vou para a escola, mas não sei como é que vai ser. Então, até hoje, gente, eu vou para o... Eu viajo, né, bastante. Você sabe que eu durmo com minha bolsa embaixo dos cobertores. Nos hotéis. As minhas bolsas são sempre a mesma e elas se desgastam de tanto que eu convivo com elas, entendeu? Hoje é engraçado, mas você entende que é uma neura que ficou? É. Não, eu achei curioso, falei, gente, vamos dividir isso. E vamos falar um pouquinho de glamour nessa história toda, que é uma história, né, de momentos duros. Eu muitas vezes chorei lendo o livro, hoje mesmo, assim, porque eu queria realmente chegar até a última página. E é uma história muito emocionante, mas tem lá seus contornos de glam, né? Eu gosto muito de pensar que Ferragamo paquerava a nona, né, gente? Dona Gabriela era o crush de Ferragamo. Isso é muito divertido. Mesmo. E ela não quis, né? Ela não quis porque eu acho que não gostava. Ela tinha 17 anos e ele era mais velho que ela. Então, e depois ela estava com essa obsessão da escola e de estudar. Ela falou, não preciso me distrair desse jeito. Mas ele gostava tanto dela que quando ele soube que a gente vinha para cá, em 45, ele ofereceu a representação da marca. Eles ficaram muito amigos, né? Muito, muito amigos. Muito. Porque aí ele já era casado. Já, mas não quer dizer nada. Ele dizia... Não, mas ele dizia, porque a minha avó ficava, eu tenho que estudar, porque o que ela fez, por isso que ela estudou, ela queria ensinar inglês também, né? Ela estudou língua e literatura inglesa, que era a paixão dela, ela era obcecada por isso. E aí o Ferragamo sempre dizia para ela, olha, tá muito bom você estudar língua e literatura, mas você é uma mulher de negócios. E ela achava uma bobagem e deu no que deu, né? Ele estava certo. Quer dizer, ela só não foi mais representação porque depois, você sabe que proibiram as importações. Foi bom para o Brasil, né? Quer dizer, a indústria local se desenvolveu e tal coisa. Mas... A gente vai partir para uma rodada mais pessoal, mas antes eu queria... Claro. Está falando da moda, só para terminar aquela coisa do fio, porque eu acho que é interessante lembrar disso quando a gente lê o livro, que a vovó chegou aqui e ela encontrou a oportunidade de ser pioneira na moda, na indústria, que ela começou com tecidos de decoração, mas depois ela entrou na moda, e na época realmente não existia no Brasil isso, então ela foi pioneira na moda, na indústria. Costanza, quando começa na editoria, também foi pioneira. O Brasil, não existia moda no Brasil. Ou você comprava capricho com molde, né, para fazer uma roupa, ou as roupas eram muito normais ou de elite, né? Então não tinha moda que a gente tem o prêt-à-porter. E as marcas começaram junto com ela nas revistas. Quer dizer, eu estava no lugar certo na hora certa, né? Não, mas eu estou só falando com uma estranha. Mas não é, mas é curioso, né? Que a vovó foi pioneira na indústria, a Costanza na editoria, e de certa forma eu não digo que eu sou pioneira, mas entre as primeiras de digital influencers também falando de moda, que depois desenvolveu em lifestyle, que seja, ou de idade, perennial, feminismo, tudo que é. Mas também foi uma novidade na moda, quando com as revistas caindo e a gente com o digital subindo. Então, estranha essas coincidências das épocas que vieram, e essas foi só nas mulheres mesmo, que o vovô ajudou, mas ele não foi pioneiro, né? Ele foi um suporte moral para a vovó e de trabalho, mas a ideia era toda dela. Então é isso que eu queria falar só, que tem de muito importante na moda aqui. E a gente fala das primeiras marcas que chegaram no Brasil na época e coisas assim. Aí, desculpa, Dani. Tem uma historinha linda do Cole Porter também, não tem? Tem. É linda essa história. De Veneza. Isso você que sabe.
É, que meu avô estava remando, porque ele remava, né? Era o meio de transporte dele. Em Veneza, ele era de meu avô era de Veneza, gente, tá? Ele nasceu e cresceu em Veneza e ele era uma pessoa muito atlética também. Então ele estava lá remando e ele era também um grande músico. Ele foi segundo violoncelo no Conservatório de Música de Veneza. Então ele tinha um ouvido muito bom também. Aí ele estava remando lá e de repente ele ouve de uma das janelas alguém compondo uma música. Ele começou a prestar atenção, ele achou bonita a melodia e de repente a pessoa trava. E, sabe, ele vai, tenta de um jeito, tenta de outro, ele trava. Aí meu avô, com o ouvido dele, deu um berro e falou assim, Ré sustenido. Aí a pessoa foi correndo até a janela e falou, grazie mille, era o comporta. Tinham alugado a casa do lado dele, né? Quer dizer, lá no Canal Grande. Ré sustenido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você falou sobre a história da família. E recentemente eu estava terminando o livro de vocês e fui almoçar na casa da minha irmã do meio. Nós somos 3 irmãs, uma mãe e 2 sobrinhas que eu tenho. 6 mulheres. E em determinado momento, estávamos sentadas todas as 6 na cama da minha irmã. E eu olhei aquela cena e eu percebi a força do feminino na minha família. Não que os homens, não que meu pai não fosse importante, não que meus tios, meus cunhados, enfim, meu avô, mas eu vi ali a força mesmo do feminino, a casa das 6 mulheres ali. E até escrevi sobre isso, né, Consuelo, que me tocou muito o fato de eu ter percebido essa força feminina na minha família, porque eu estava lendo o livro de vocês. Porque, eu achei, a gente está falando dos homens, né, da história das mulheres serem tão... Mas eu achei um protagonismo, não é porque vocês estão escrevendo. Eu senti uma força feminina tão grande, tão forte, que eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres como eu. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre se vocês têm essa consciência dessa força feminina na família de vocês, tendo vocês 4 como esse fio condutor dessa trama. Não, eu acho que isso, sem dúvida. A gente sempre sentiu muito, sem diminuir, de novo, os homens, mas era muito óbvio que... Não, eu acho assim que, sendo mulher... O caminho não pode ser um caminho masculino. Dá para fazer, mas aí você pode ter que trair alguns lados teus pessoais, né? Não sendo 100% mulher. Aquela coisa dos anos 80 de ter que usar ombreira para parecer que é homem, esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia a gente não precisa mais de ombreira. A gente está vivendo um momento maravilhoso de ser mulher. E eu sinto muito isso nas minhas mídias digitais, porque eu fico, honestamente... Todos os dias, de 4 a 5 horas, respondendo directs e mensagens, fora e-mails, mas assim, com a leitora, né? E sinto muito essa coisa da necessidade, especialmente, eu moro na Itália, mas eu sinto muito isso aqui no Brasil. Essa coisa da perennial, a mulher... ter encontrado um jeito de se sentir importante de novo. Eu já falei várias vezes, né, que no Brasil não é ruim envelhecer, é errado. E tanto que a gente tem melhores cirurgias plásticas e tudo isso. Então, é aquela coisa que eu tenho falado muito sobre isso, eu não sei se eu estou me repetindo, mas... por que não encontrar a beleza na fronte, ter rugas ou se mexer? Eu não entendo o Botox, eu não entendo, desculpa. Não é que eu estou falando que eu acho que é errado você fazer, você gosta, faça. Mas eu não consigo entender por que
que a gente não pode mexer a fronte? Eu não entendo isso. A testa. Por que não pode se expressar, né? Porque, na verdade... Mas por quê? Tem uma sabe? frase da Zélia Gattai que fala que é lindo, que minhas rugas são mais de riso do que de pranto, né? E uma vez me disseram, mas você é muito expressiva, então a sua pele marca como papel. Que legal, então, né? É a minha pele, eu estou sorrindo mesmo, é isso aí mesmo, né? É meio louco isso. E eu me pergunto, quer dizer, eu acho que isso daí está imbuído tá? na cultura do momento, que infelizmente foi criado pela publicidade e pelas revistas, e o fato agora do digital ter diminuído um pouco o monopólio da visão de poucas pessoas que eram os editores de revista e de canais que tinham as publicidades, fez com que a gente se sinta, de repente, eu acho que essa coisa que a gente está sentindo, de se sentir perennial, tudo isso, a gente sempre se sentiu, mas estava errado. E agora o digital nos deu essa liberdade, essa porta aberta para a gente dizer, não está tão errado, né? E a outra coisa que eu estou falando ultimamente, assim, também, sabe assim, você acordar e você dizer, eu me sinto jovem hoje, eu digo, eu só vou usar... Não, você não se sente jovem hoje, você se sente cheia de energia, feliz, o que for, né? Eu só vou começar a usar jovem como igual a bom quando velho, acordar me sentindo velha também é igual a bom. Então, eu me acordo sentindo velha porque eu sou sábia, experiente, tenho dinheiro na conta, sabe? Todas essas coisas. Então, mas, de novo, não é uma coisa que eu estou lá e eu sei tudo e já acontece comigo. Eu trabalho para que isso aconteça, mas eu acho que é uma coisa que a gente... Talvez por estar muito intimamente no digital que eu sinto essas coisas. Porque eu sinto... Como é possível? Olha, eu adoro fazer Bom Dia Instagrammers. Aconteceu sem querer e as pessoas adoram. Mas você não sabe quanta gente já me escreveu dizendo que você mudou a minha vida por causa do Bom Dia Instagrammers. É lógico que eu não sei dessa força que tem uma frase dessas na manhã com um sorriso. Mas a gente tem que entender por que isso dá tanta felicidade. Para mim foi diferente, eu não usei... Desculpa te interromper. A questão digital, mas tem uma frase no meu livro, né, que diz, até os 60 você é jovem, depois você é adulta. Mas eu acho que tem uma frase, me desculpa se eu estou enganada, mas eu acho que é na Elegância do Agora uma frase em que você diz que envelhecer é um processo extraordinário da gente se tornar a pessoa que a gente queria ter sido, do né? David Bowie. David Bowie. É a frase que eu devia ter conhecido antes, mas enfim. Mas eu sabe o que é? Falando de mim agora, que assim, porque eu sou a mais antiga, né? Eu vivo aqui agora. Então, eu não vi os 80 chegarem, sabe? Eu estava tão distraída fazendo coisas. Juro por Deus. Mas a Nona também, a Nona, ela disse, uma vez ela falou para mim, falou, eu não me sinto, ela tinha 70 e tantos anos, não sei quantos anos ela tinha, mas ela falou, eu não me sinto velha. Vocês me falam que eu sou velha, eu não me sinto. Não, mas eu vou contar aqui, escancarar para vocês. Quer dizer, a única coisa do feminino que é um pouquinho chata é que você tem que... Você entende? A gente nasce, namora, casa, descasa, recasa, e tem uma hora que eu simplesmente decidi que o acasalamento, para mim, não funcionava mais. E o pior é que tem gente, sobretudo mulheres, com todo respeito, que querem me convencer que não. Eu disse, gente, a pele com coceira, urticária, o negócio... Mas, sabe, sexy, come on, né? Quer dizer... Não dá mais, né? E isso aconteceu com 61 anos para mim, que eu, infelizmente, tive que dizer adeus para uma pessoa que era maravilhosa aqui, que eu fiquei 6 anos, que era o Nelson Motta, e que me ensinou muita coisa.
Daí, 2 anos depois, eu me apaixonei pelo braço do meu professor de filosofia. Quer dizer, eu via de longe, mas enfim, vocês entendem. Te juro por Deus, eu falei, será que ainda tem os hormônios soltos por aí? Quer dizer... Mas aí tem aquela história do sápio sexual, não é isso? Eu Era um sou professor mais, de filosofia. Sápio sexual, você lembrou. Vocês são meninas aplicadas, elas sabem mais do livro do que eu. Mas explica para a turma, porque eu tomei contato com esse conceito através do livro. A Constância falou que ela é sápio sexual. É porque eu falei para uma pessoa que é muito inteligente, aliás, eu falei, escuta, eu só me interesso pela cabeça das pessoas. E ele falou, você então é sápio sexual? Jura? Então eu fui procurar no Google e aí eu descobri que era sábio. E, de fato, eu sou meio assim. A inteligência é um excelente afrodisíaco, né? Eu acho, assim, acho que é o mais perfeito. Depende de quem você é, né, minha filha? Também, com todo respeito. Mas bobagem. Agora a Nath sou campeã da bobagem, sabia? Eu adoro a bobagem. Estou querendo voltar em 1949, São Paulo. Constancinha, que também se chamava de Connie. Connie? É porque eu assistia muito filme de Hollywood, você entendeu? Que era a única fonte de imagens, de sonho, né? Quer dizer, eu ia lá com a Blanche, que é a nossa governante. Eu ia perguntar por ela, para a gente trazer um pouquinho para cá, a Blanche, adorada. Que ela é muito importante, né? Bom, eu reclamava dela o tempo todo, como vocês devem ter visto. Por quê? Porque ela era suíça, disciplinadérrima, e era a responsável por nossa disciplina. Quer dizer, a coitada só fazia o que mandavam para que ela era a função dela, quer dizer. E eu era um pouquinho rebelde mesmo. Sabe? Estava vivendo os anos 60, que era a liberdade total que eu via acontecendo. Assim, finalmente o jovem tem voz. Pílula, sei lá o quê, aquelas coisas. Mas... So what, entende? Quer dizer, e depois o namoro da gente, juro por Deus, era uma coisa de segurar a mão, assim, era um thrill. Quer dizer, o primeiro namorado que eu peguei a mão, que eu tinha 12 anos, aos 16 me deu um beijo aqui, tá? Você entende que mudou um pouco a história hoje em dia, né? Quer dizer... Enfim. Então, voltando lá em São Paulo, né, 49, Constança com 9 aninhos, e ela vai para uma festa com o irmão, com uma sainha de cortina, e o irmão com uma camisa feita de cortina. A família já se estabelecia no Brasil, né, mas tinha aquela memória da guerra, obviamente. E aí, Constança percebe que uma das senhoras da alta sociedade dá uma risadinha, porque os pascolatos estão vestidos de cortina. E aí ela estabelece um compromisso que vai permear toda essa história, né? Eu pensei, bom... primeiro que, você sabe, hoje em dia estaria na moda, né, esse negócio de reciclagem. Melhor do que isso, impossível, mas era uma necessidade da guerra. Eles desmanchavam os tricôs para refazer, e até ferviam, né, filhota? Que a Blanche, ela refazia para mim, depois eles cozinhavam, como os tiroleses fazem, para ficar bem fechadinho, para quando fizesse muito frio, entende? Mas hoje, super né? Quer dizer, e quando eu ouvi aquela senhora, coitada, que acabou mal depois, eu sei, mas não foi por minha causa. Foi por conta da língua dela. Foi, coitadinha, ela era meio maldosinha. E a questão, eu falei, wait and see, quer dizer, aí eu entendi a importância da aparência, né? Quer dizer, e como dizia o Oscar Wilde, só os tolos não julgam pelas aparências. Mas era mais do que isso, era uma questão de a gente estar em ordem. A gente frequentava muita gente,
boa, quer dizer, que tinha posses e tal, de todas as, digamos, eram os italianos, os brasileiros, os quatrocentões e tal, e coisa a gente tinha, porque papai era conhecido, sei lá, minha mãe também e tal. Mas a gente era duro, entendeu? Bem pobrinho sempre, perto dos outros. E então eu entendi que primeiro, eu tinha que ter o meu estilo, do jeito que fosse, com reciclado ou não, que não interessava. E depois eu via, eu já tinha essa tendência, que, aliás, Consuelo tem também, do olhar para as coisas, sabe? Porque a gente identifica as coisas, sei lá, é uma coisa da estética, né? Quer dizer, acho que sim. E a Alessandra, que é toda recolhida, ela não liga para a roupa de nada, mas desde que ela... Não, é verdade, ela não está nem aí. Faz um esforço danado, coitada. Mas está uma gracinha. E vocês querem saber uma coisa? Desde que ela acabou o livro, ela está se vestindo melhor. Não é? É que eu ganho muita roupa dela. É porque as histórias começam a se misturar. Você passa a carregar a história da outra. Isso aqui é tão bonito nessa troca, né? É muito lindo esse livro. Não, mas ela, quer dizer, antes ela também ganhava, só que o resultado não era exatamente igual. Eu estou dizendo que ela está... na verdade, é uma espécie de catarse da Alessandra, que é uma tímida, tá? E que eu acho que foi bacana, porque nos uniu muito mais, todas, e, ao mesmo tempo, ela... Acho que vocês entenderam, né? Que a coisa da autoestima, você acaba se arrumando melhor, vivendo melhor, estando mais feliz. Não é isso? Gente, estamos caminhando para o final. Não é? E, Dani, você tem uma pergunta aí? Tenho. A Consuelo está de costas. Como é que é, gente? Elas estão querendo te ver, Consuelo. Mas eu queria acho que a gente agora vai ter tempo. Sim. Desculpa. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Pode, gente. Bom... Pode sempre um papo, pode Palácio das Artes. Acho que... Queria fazer uma pergunta que eu acho que para mim é um pouco assim conclusiva como leitora do livro. E aí pensando que é uma biografia, né? Eu acho que é a saga dessa família, dessas mulheres dessa família, não deixa de se encaixar nesse gênero, né? E me espantou particularmente a honestidade desse livro. Isso é uma coisa que acho que é até pouco comum no Brasil, quando a gente pensa nas biografias, e acho que vocês conseguem, e até para dar uma impressão correta do livro para as pessoas, não se trata, na minha opinião, não sei o que as meninas acham, mas não se trata só da história dessas mulheres fortes e determinadas, e no caso da Gabriela, completamente à frente do seu tempo, de Constância, vocês já são de outra geração. Para mim é um livro sobre mulheres que se expõem de uma maneira muito sincera. Então, à medida que eu fui lendo o livro e ouvindo, né, das vozes de todas vocês, problemas como depressão, como adoecimento, câncer, histórias de superação, divórcios, separações, afastamentos familiares, é tão honesto, né? Então isso é uma coisa que para mim como leitora me tocou muito, e aí a pergunta que fica é como é que vocês conseguiram, assim, se foi negociado entre vocês, vamos falar, vamos escrever essa história e vamos contar essa história mesmo para valer, ou isso foi acontecendo no decorrer da escrita? Eu acho que isso faz toda a diferença nesse livro. Não foi combinado. Eu acho que em parte eu acho que a gente pegou isso muito dela, porque ela é uma pessoa que sempre foi muito aberta, e eu acho que o motivo dela ser aberta é um pouco o mesmo movente nosso a escrever o livro, que
o que torna um livro interessante, né? Qualquer história, a história de qualquer um pode ser interessante à medida que as pessoas consigam se identificar nela, né? Eu e a Consuelo, a gente queria escrever um livro que as mulheres conseguissem se enxergar como você enxergou o feminino, né? Das famílias, porque que adianta assim contar a minha história, uma historinha e tal? Tudo bem que da minha avó e da minha mãe são excepcionalmente interessantes, mas o que é mais interessante é as pessoas se enxergarem e de alguma maneira conseguir tirar alguma coisa daquilo, né? Eu acho que também ficou uma coisa clara entre nós a vida inteira, porque teve choques realmente, sabe, separar das meninas pequenas daquele jeito, ficar 4 anos sem elas, depois volta para casa porque o pai delas casou, então, e finalmente essas grandes histórias, assim, minha mãe vindo de lá fora e tal, Consuelo também teve uma separação, a Alessandra contou direito. Essa coisa de a gente enfrentar os problemas como eles são e querer superar de qualquer maneira é super fundamental. E no caso das doenças que eu tive, né, quer dizer, a pior foi a depressão, né, e o câncer, a gente, como eu faço muita prevenção, gente, pelo amor de Deus, precisa saber que tem que enfrentar. A gente tem que saber fazer autoexame, precisa ir fazer tudo, ter exames pra caramba hoje em dia. A gente vive uma vida muito estressante hoje em dia, tá? E a gente tem um monte de coisas que eu pedi para elas. A Alessandra é mais cuidadosa até do que a Consuelo. É sério. Eu faço a mamografia. Sim, essa sempre. Ela me faz como presente de aniversário. Que já é uma maravilha. Mas vocês entendem que a honestidade, a sinceridade, primeiro que a gente vive cada um num canto, se a gente não ficar enrolando, é pior, né? Eu não sei, sabe, eu tô pensando que eu adoro entrevista porque você pensa coisas que você não teria nunca pensado. Eu acho que o exemplo sempre foi da vovó, nasce dali, e a gente sempre foi honesta, porque ela era honesta, daí Constança foi honesta, e nós nunca escondemos muito. E depois também, sério, o trabalho que eu faço sempre foi um trabalho muito aberto, de conversar com as pessoas, por isso também que eu respondo tanto as mensagens, porque é uma conversa com as pessoas. É que você é assim, entendeu? Mas eu acho que sempre foi um exemplo. Mas o que eu queria falar um pouco do backstage de escrever desse livro, a gente conversava enquanto estava escrevendo o livro, especialmente as nossas partes, porque, lógico, o diário foi um trabalho enorme que a Alessandra fez sozinha. Eu li tudo, dei minha opinião aqui e ali, mas essa foi mais a parte dela. Mas a parte nossa, a gente falava, mas vamos contar isso mesmo? Vamos contar isso mesmo? Eu falava, a minha opinião era, se ajudar outras pessoas, vamos colocar. E a tua opinião também foi, né? Assim, a única pessoa que a gente está realmente com medo de ler esse livro é nosso pai. O resto está tudo bom. E o mais engraçado é que os meus diários, eu cedi para ela, eu disse, nunca mais eu quero ler o que tem aí, entendeu? Eu não li. Mas é tão divertido, não é divertido? Sei lá, só bobagem. E você sabe que nesses... Eu vou só contar isso que é bastidor. A única coisa que eu sei que tinha, que eu não queria que ela visse, eu tenho uma memória muito ruim para nome, né? Quer dizer, e de um certo momento em diante, eu comecei a escrever o nome de todos os namoradinhos que eu tinha. Com várias estrelinhas do lado. 1, 2, 3. Classificação, ranking. Porque eu faço isso também. Você faz, juro? Ai, meu Deus, eu achei que eu era tão original ali, tá vendo? É porque senão eu não lembrava
mas como é que era? Muito chato isso. Então, só para terminar, quando chegou finalmente, eu trabalho muito todos os dias, mas o trabalho agora eu faço, é tudo curto, né? Responde uma mensagem, faz um e-mail, Então eu tinha que escrever essa coisa grande que era o livro, e eu ficava procrastinando, escrevia um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Aí eu decidi, não, agosto, que é férias lá na Itália, aqui também não tinha muito trabalho, que eu ia ficar para escrever isso daqui. Aí eu conto para o meu namorado, quem conhece? Obrigada. Então, eu conto para ele, que é um italiano, né? E diz, agosto a gente não vai viajar. Italiano tem síndrome de Marco Polo, eu chamo. Eles precisam viajar, não tire as férias dos italianos. Então eu compensei falando para ele que a gente não ia viajar e que a gente ia experimentar todos os restaurantes de peixe de Florença, e foi muito divertida essa parte. E a outra coisa que eu faço, eu não consigo trabalhar de dia. Eu fico sentada na frente do computador, invento qualquer coisa para fazer, menos o que eu tenho que fazer. E lá pela meia-noite eu começo. E acabava todo dia umas 5, 6 da manhã. Era verão, então era gostoso, eu ia fechar as persianas. E era aquela época que tinha a lua vermelha. Lembra? Então, todo dia eu escrevia, eu ia dormir lá pelas 5, 6 da manhã, e eu via a lua se pôr, e a lua era gigante vermelha. E eu pensei, tem que ser alguma coisa boa isso daqui para o livro, né? Então, o backstage, só vocês sabem. Que eu acho bacana, que também é bastidor, que o marido dela, que eles estão juntos há quanto tempo agora? A gente casou em 2010, mas está junto há 13. Ele leu antes de ser publicado. Ele ficou tão emocionado que eu vi que ele gostava mesmo dela, entendeu? E eu fiquei muito feliz, né? Posso fazer uma última? Por favor. Fazer uma homenagem aos homens, né? Porque assim, a minha avó era excepcional, mas ela também conseguiu fazer tudo que ela queria porque meu avô deixava. Ele não só deixava, como eu achava ela extraordinária. Ele era apaixonado por ela até quando até morrer, né? E ele dizia que até gostava dos ataques que ela tinha, porque minha avó tinha uns ataques que ela era, né? E ele achava que ela parecia uma criancinha e vinha uma ternura, um amor. E aí o nosso pai também. O nosso pai foi com a gente foi uma pessoa que sempre estava lá, sempre nos apoiou. E ele tem um ditado, ele adora um ditado, que é um ditado que vinha... Quando a gente era pequena, não sei se vocês lembram, tinha os caminhões, tinham sempre aquela borrachinha embaixo, assim, que tinha uns ditados fantásticos. Agora, infelizmente, sumiram, mas... E tinha um que ele ama até hoje, que era assim: a vida é um sutiã, mete os peitos. Gente, infelizmente, eu quero deixar aqui na verdade não é um ditado, não é uma citação, não sei nem como é que é direito, que quando você pede muito para o universo alguma coisa, passa um anjo, é bem capaz dele escutar e realizar os seus desejos. Estar aqui com vocês hoje é o anjo que nos escutou quando estávamos conversando para participar com vocês. Eu queria aproveitar, pegar carona para agradecer Afonso Borges, idealizador desse projeto maravilhoso, que já dura décadas, que é o Sempre um Papo, e a toda a equipe da Fundação Clóvis Salgado, na pessoa da Eliane Parreiras, que eu sei que está sentada aqui. Sim. É um privilégio a gente pisar esse palco sagrado de Minas, que é o Grande Teatro do Palácio das Artes. Para a gente é uma grande honra também. Então, muito obrigada. E agradecer também a presença de vocês aqui. Obrigada. Quero lembrar que agora a Dani, a Cris, Constança, Alessandra e Consuelo estarão lá no foyer autografando e tirando fotos dos livros delas. E é isso, né? Estarão todos esperando vocês.
Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Boa noite, Instagram. Boa noite, Instagrammers.